Esse livro que eu acabei de ler me fez ligar uma câmera e vir aqui conversar sobre ele. É o meu primeiro vídeo, mas esse livro foi tão brutal, cruel comigo, que estava lendo, que ele não sai da minha cabeça. Eu finalmente li Mau Hábito, da Alana Portela. E eu tô completamente destruída. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei com essa cara assim que eu tô agora. Eu fiquei embasbacada, triste. Eu tava ouvindo ele no carro, eu tava ouvindo o audiobook dele e eu não consegui nem reagir. Eu simplesmente fiquei parada por 5 minutos só existindo. E ele é tão cru, mas ao mesmo tempo tão intenso de uma forma muito positiva, que por mais que eu não viva a realidade da personagem, da nossa personagem, parece que eu senti em cada parte do meu corpo tudo que ela estava sentindo também e relatando pra gente. E agora explicando um pouquinho a história do livro, para quem não leu, eu já cheguei falando como eu me senti, como é que foi incrível, como que eu fiquei chocada com o final, e não dei nenhuma introdução sobre do que esse livro se trata, assim, só da minha vontade de ligar essa câmera e ficar falando sobre ele. E eu acho que eu poderia ficar horas falando. Mas vamos lá, vamos resumir resumidamente. O livro conta a história de uma mulher, desde a infância até a fase adulta, e a nossa protagonista ela não tem nome. E isso, eu achei isso incrível porque isso para mim não foi um problema em nenhum momento durante a leitura, mas isso é muito importante para a história porque faz uma relação da busca da personagem pela própria identidade. E desde o começo, a gente sabe que ela não se identifica com o corpo que ela habita. Daí o nome do livro. Então a gente vai conhecer a jornada desde a infância até a fase adulta de uma mulher trans, nos anos 70, 80, na Espanha. A autora é espanhola, então ela retrata um pouquinho dessa época no país dela. E assim, eu consigo dizer com certeza que foi uma das leituras mais brutais, mais emocionantes assim, de chorar, de você terminar um capítulo, chorar e você ficar 5 minutos olhando para nada e pensando sobre aquilo, mesmo que você não tenha vivido o que a personagem acabou de viver. A Alana, ela consegue escrever de uma forma que você consegue sentir no seu próprio corpo tudo o que é, não tudo, mas assim, muitas coisas do que ela tá passando ali. E isso foi uma das coisas que mais me tocou, assim, na leitura desse livro. Eu escutei esse livro por audiobook e foi uma experiência maravilhosa, porque a pessoa que narrou, eu achei que a voz casou completamente com a personagem, é narrado em primeira pessoa, então é como se a gente estivesse escutando os pensamentos e tudo que se passa na cabeça da nossa personagem. E a voz casou completamente. Eu fiquei ainda mais. Parece que tudo foi ainda mais intenso. O que já é intenso na escrita da Alana foi muito mais. Então, assim, eu já fico aqui a recomendação para você escutar o audiolivro deste livro, que é Mau Hábito. Está no Audible. Não é nada pago aqui, pelo amor de Deus, é o primeiro vídeo. Mas eu super deixo a recomendação. Foi uma experiência maravilhosa. E eu quero ter o livro físico porque existem diversas partes que eu gostaria de fazer anotações, de marcar, de reler daqui a um tempo, então provavelmente eu adquira o livro físico e se tornou assim um dos meus livros favoritos da vida, com certeza. Mas vamos voltar um pouquinho assim para falar de algumas partes do livro de alguns pontos que eu queria trazer para cá. Um dos motivos de eu ter ligado essa câmera para escrever é para eu poder assim compartilhar tudo que eu achei de maravilhoso nesse livro. Uma das coisas que eu mais amei foi que o bairro que ela mora é um personagem. E eu amo histórias em que o bairro é personagem, que as pessoas ali do bairro
todo mundo se conhece e todo mundo tem uma visão sobre cada um deles, e no caso a gente vai escutar a visão dela sobre as pessoas. Então, o bairro é um bairro pequeno, todo mundo se conhece, também todo mundo está sob vigilância, então ela meio que cresceu sob vigilância. E isso já diz muito sobre o que vai vir pela frente na vida dela, nas experiências dela. Outra coisa que eu gostei muito foi que o livro é cronológico, então a gente vai saber desde a infância até a vida adulta. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai descobrindo também outros bairros, bairros mais seguros para ela, bairros em que ela conhece outras pessoas, que ela vai formando a família dela, a família que ela escolhe, a família tipo da rede de apoio dela. E tem uma passagem muito legal para mim que ficou muito marcante, foi quando ela vai num café em um outro bairro com o primeiro namorado dela. E, e o dono desse café é a primeira pessoa fora do círculo dela ali, fora do mundinho dela, que realmente a enxerga como mulher, como pessoa e abraça ela. Ele fala assim com ela cheio de carinho e cheio de saudade da família que ele também escolheu quando ele iniciou a jornada dele. E eu achei essas passagens, quando ela ia no café com o namorado e conversava muito com o dono do café, eu achei muito lindas, assim. E assim, uma outra coisa que eu amo nesse livro é que você torce por ela. Você torce para ela encontrar pessoas boas, você torce para ela não sofrer, você torce para ela não passar por certas coisas. Ao mesmo tempo, você sabe que, é, como ser humano, a gente precisa passar por certas coisas que não são agradáveis. Mas você fica você sente tão na pele ali que você não quer que ela passe por nada. E é muito brutal como as dificuldades aparecem, como ela acaba descobrindo violência, decepções. E uma das coisas muito legais no livro é que as decepções que são mostradas pra gente não são só decepções amorosas, são decepções de amizade, laços que são fortalecidos e depois eles são desfeitos. E isso faz parte da vida, acho que de qualquer um também, né? E eu achei maravilhoso que o livro não fica focado apenas na personagem descobrir a sexualidade dela. Ele também aborda relações no geral. Isso também entra o fato dela ter uma família que acaba apoiando ela de uma forma não como a gente espera, mas a família ela não deserda ela nem nada. Pelo contrário, a família está sempre presente em vários momentos. E também tem uma passagem muito legal, que muito legal não, na verdade, essa passagem não é legal. O legal é que ela tem momentos com cada pessoa da família dela. Ela tem um irmão, do qual a gente conhece pouco, mas ele sempre tá ali para ela. E um pai que ela tinha uma relação com ele de assistir jogos de futebol. Então, era o momento deles. Ela chegava aí com ele no estádio lá do Real Madrid para assistir jogos, assim, ali ao vivo. E, como eu falei, não é uma passagem tão legal. O legal é essa relação que ela tem com cada membro da família dela, da família de sangue dela. Mas essa passagem foi muito difícil de ler, muito difícil de ouvir, no caso que eu estava ouvindo. Mas essa passagem em que ela ia aos jogos era muito cru, assim, muito vida real mesmo. Não que nada tenha sido, tudo muito vida real. Mas ela estava ali num meio que não era o meio dela, que não era o meio que ela se identificava. Não era o meio onde ela tinha um olhar que ela podia olhar ali para a multidão e ter alguém que ia acolher ela. Ela estava no estádio, cheio de homem hétero, machão ali, e ela ela não era o público, mas ao mesmo tempo ela estava ali com a companhia do pai, que era algo que eles faziam de forma familiar. Teve passagens nesse, não foi uma ou duas vezes, ela contou que ela foi diversas vezes e tiveram passagens assim horríveis. E como eu falei, você sente tudo em você mesmo, né? Então, mas ao mesmo tempo eu acho que foram passagens muito importantes para o crescimento dela e para ela entender
que não era muito friendly, né, assim dizer, não era muito amigável, não era um ambiente muito amigável. E eu acho que isso sempre esteve presente, porque ela sempre buscou esse acolhimento. E na maioria das vezes ele não estava ali. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma graciosidade de perceber as pessoas, a forma como ela fala sobre as pessoas que a acolheram. Ela não expõe para a pessoa, mas ela está expondo para a gente, porque ela está narrando para a gente. E é muito bonito a forma como ela vê a bondade nessas pessoas que a acolhem. É muito bonito a inocência também, quando alguém mais experiente que ela vai contar alguma história de vida e vai compartilhar com ela. Então é muito bonito você ver, literalmente a gente viu ela crescer. É literalmente isso, a gente viu ela crescer ali na história. Ela busca pelo poder de existir na sociedade e existir naquele corpo que ela não se identifica. Daí o nome do livro, que é Mau Hábito. E esse livro, ele também não tem nenhum vilão. Assim, o vilão que eu consigo trazer para essa discussão é a vergonha. A vergonha de falar, de existir, de pertencer a espaços. A gente vê isso claramente. E também é muito bonita quando ela começa a pertencer em um espaço, mesmo que seja por um período curto. Aquele período ele foi importante para ela em algum momento, para o crescimento dela, como personagem e como pessoa. E a gente também consegue ver quantas vezes, assim, na nossa vida, trazendo já para nossa vida, quantas vezes a gente não teve vergonha de fazer alguma coisa até hoje. E não é uma coisa de criança, é uma coisa que a gente carrega até a vida adulta. Eu tenho vergonha de muitas coisas que eu tô tentando desconstruir. E que bom, né? E eu amo essa forma tão crua de você contar essa história. É tão bonita porque ela não deixa de passar a vergonha nas passagens, nos capítulos, na vida dela. Ela tá ali presente, ela não esconde da gente. Até porque, como eu falei, a gente tá ouvindo os pensamentos mais profundos da cabeça dela. Então, não tem filtros assim pra gente. E isso foi uma coisa muito legal também dessa leitura. Eu não tenho, acho que, nada de ruim para falar da leitura. Tudo que eu vou falar é muito legal. E essa questão da busca dela pela maturidade vai refletir bastante no final do livro. Não vou contar o final do livro, é sem spoilers. E como essa busca pela maturidade, por pessoas, pela família que ela escolhe, pela rede de apoio dela, a gente vê que, assim como as pessoas que ela conhece, as pessoas não vivem sozinhas. Por mais que em alguns momentos ela se sinta sozinha, ela sabe que ninguém vive sozinho. Isso reflete muito em uma passagem, na verdade, a última passagem do livro. Quem leu vai entender, mas quem não leu, por favor, leia. Você vai chegar nessa parte, você vai entender que eu tô falando sobre ninguém viver sozinho. Então, isso foi assim, uma facada. É um chacoalhar no nosso corpo também, né? Viver em sociedade, né, gente? É uma história que faz a gente pensar muito sobre o pertencimento, sobre a vergonha de você esconder um pouco do que você é para você pertencer a um lugar, a um espaço, o medo que muitas vezes ele protege a gente, mas ele também aprisiona a gente. Então, isso é brutalmente explicado no livro em passagens muito emocionantes. Então, o livro ele fala sobre todos esses assuntos e eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. É um livro que todo mundo que é apaixonado por livros, que é apaixonado por histórias e principalmente por vivências assim reais, deveria ler esse livro e falar sobre ele, recomendar. E eu tô completamente, ainda estou completamente apaixonada por ele. E, gente, eu acho que eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre ele, mas eu quero ser um pouco sucinta, quero só colocar os destaques, e eu acho que eu consegui colocar mais ou menos o que eu pensei sobre ele. E é isso. Se você gostou de Mau Hábito, comenta aqui embaixo o que você achou, quais foram os seus pontos importantes. E se você não leu Mau Hábito, mas você tem um livro que é um dos favoritos da sua vida, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E a gente se vê no próximo vídeo sobre algum outro livro. Tchau!